Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nessa sexta-feira, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, os versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus e um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Amados e amadas de Deus, temos diante de nós o chamado de Mateus. Jesus que passa, olha para Mateus com misericórdia e o chama para segui-lo e o chama para ser seu discípulo. Diz o Evangelho, naquele tempo Jesus e um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Amados e amadas de Deus, onde Jesus encontra Mateus? Jesus encontra na coletoria de impostos. Mateus era um cobrador de impostos, um homem que diante do povo daquela época, diante do mundo judaico, era visto como um pecador, era visto como um pecador público. Esse era Mateus. E Jesus o vê, Jesus o encontra numa situação aparentemente difícil, pecaminosa, diante do povo, diante do Israel daquele tempo, diante das elites judaicas. Jesus o encontra ali, mas Jesus olhou para ele com misericórdia, Jesus olhou para ele com amor, e Jesus o chama: segue-me. Mateus é generoso, Mateus é um homem que tem um coração grande, um coração generoso, um coração aberto ao novo de Deus que está acontecendo, que está diante dele em Jesus de Nazaré. E diz o texto do Evangelho, ele se levantou e seguiu a Jesus. Amados e amadas de Deus, Jesus dá misericórdia para Mateus. E Mateus escancara o seu coração ao amor misericordioso de Deus. Há ali o encontro da misericórdia com o pecador. Há ali o encontro da misericórdia de Deus com o mísero. Mas a misericórdia de Deus transforma a vida de Mateus. Mateus acolhe o amor misericordioso de Deus e deixa com que o amor misericordioso de Deus transforme a sua vida, transforme a sua existência. De pecador público, ele se torna discípulo de Jesus. Continua o Evangelho. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Amados e amadas de Deus, agora Jesus vai à casa de Mateus. Jesus se senta à mesa em casa de Mateus e se senta à mesa com cobradores de impostos, com pecadores, com os amigos de Mateus. Jesus é assim, Jesus vai à casa de Mateus. Jesus se encontra com os amigos de Mateus. Jesus não tem medo de ir onde estão os pecadores. Jesus não tem medo de ir onde estão as pessoas afastadas de Deus.
porque Ele é a misericórdia de Deus presente no meio dos homens. Ele veio para misericordiar-os, usando uma expressão de Papa Francisco. Ele veio para dar misericórdia, Ele veio para trazer misericórdia. O que fazem agora então os fariseus? Diz o texto do Evangelho: alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Amados e amadas de Deus, por que Jesus come com os cobradores de impostos, com os pecadores? Porque Ele é próximo. Amados e amadas de Deus, no tempo de Jesus, dividir a mesa significava dividir a vida, a existência. Era um ato muito mais forte do que para nós hoje. Jesus senta à mesa com os cobradores de impostos, com os pecadores, porque Jesus veio para dar misericórdia para eles. Jesus desce até onde eles estão, mas não para se tornar pecador, mas para chamá-los ao reino de Deus, para mostrar que o reino de Deus veio também para eles, que também eles são chamados a fazer parte do reino de Deus, também eles são chamados a serem comensais do reino de Deus. Diz o texto do Evangelho: Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Quer dizer, não é quem está são que precisa de médico, mas é quem está doente, quem está precisando, quem tem uma doença que precisa da presença do médico. É isso que Jesus está dizendo. Ele é este médico que veio para curar, que veio para salvar, que veio para trazer a graça, o amor de Deus. E continua Jesus: aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Amados e amadas de Deus, aprendei o que significa quero misericórdia. Misericórdia é o que Deus dá ao homem, é o que Deus dá ao ser humano, e que a atitude do ser humano só pode ser aquela de abrir, de escancarar o coração. Sacrifício é o que o homem oferece a Deus. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia, quer dizer, quero corações abertos, corações escancarados ao meu amor misericordioso, não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Quer dizer, Jesus veio exatamente para os pecadores, para chamar os pecadores. Amados e amadas de Deus, que o encontro com a vocação de Mateus, com o chamado de Mateus, que o encontro com este Evangelho que mostra o coração misericordioso de Jesus, o amor misericordioso de Jesus, nos ajude também, nos ajude a nos abrirmos cada vez mais ao seu amor misericordioso, nos ajude a escancararmos o nosso coração e a deixarmos com que o amor misericordioso de Deus faça história na vida de cada um de nós, na existência de cada um de nós, como fez na vida e na existência de Mateus, onde transformou um pecador em discípulo do reino. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.